Seja bem-vinda ao programa de reprogramação mental Minha Transformação da Hightech Studio. Esse é um exercício diário para limpar a mente consciente e subconsciente das crenças limitantes. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação.
A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas
para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera.
Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação.
Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera. Eu sou um exemplo de determinação. Eu invisto meu tempo em desenvolver novas habilidades. Eu sou um exemplo de determinação. Quando melhoro o dia do outro, eu prospero. Eu sou um exemplo de determinação. Os negócios que eu construo geram milhares de oportunidades. Eu sou um exemplo de determinação. O bem que faço beneficia milhões de seres humanos. Eu sou um exemplo de determinação. Os meus resultados são fonte de inspiração para outras pessoas. Eu sou um exemplo de determinação. Crio network com autoridades competentes de diversos mercados. Eu sou um exemplo de determinação. A minha comunicação é assertiva e atrai as pessoas certas para os meus propósitos. Eu tenho uma mente próspera.